Saul sorriu inconscientemente e Oden disse alegremente. Claro, não é? Você é o mago da torre de magia do reino de Angus e Saul. Falando em Angus, você é uma figura importante lá. Ao ouvir essas palavras, Gustav imediatamente virou a cabeça e disse com indiferença. Se você está tentando entrar nas boas graças da torre de magia nacional, então... Você veio à pessoa errada. Eu não tenho um bom relacionamento com os superiores. Na torre de magia. Aiden não prestou atenção à sua rejeição. Ele disse calmamente. Eu li o livro que você escreveu. Gustav, sua habilidade em técnicas de magia aplicada... eu acho bem interessante. Essas palavras fizeram Gustav vacilar. Seu olhar começou a se concentrar em Aiden. Ele perguntou com a voz trêmula. Você leu aquele livro? Você o acha interessante, Isaú? Aiden assentiu levemente em resposta. Não pude deixar de me surpreender com a demonstração do método. Nunca vi nada parecido antes. Nesse momento, Gustavo colocou a mão no ombro de Aiden de repente. Ele riu gostosamente, percebendo a grandeza da técnica mágica. Diferente daqueles caras na torre de magia do Império? Você tem uma compreensão incrível disso. Jovem mestre Aiden, diante da empolgação de Gustav. Aiden apenas sorriu ironicamente. Nunca vi um campo tão útil. E tão maravilhoso como este antes. Foi o que ele disse, mas na verdade ele se revirava e adormecia toda vez que o lia. Ignorando o desamparo no rosto de Aiden, Gustav continuou divagando. Aquelas teorias incompreensíveis, a ponto de Kozo não conseguir mais se conter e falar matador de dragões. Por favor, cale a boca dele. Aiden também estava muito desamparado. Finja que você não tem ouvidos. Você só ouve os desvarios de Gustav de qualquer maneira. E por outro lado, ele está falando com Aiden. Por que precisamos de uma pessoa tão obcecada? Com engenharia mágica, nem está na hierarquia da magia. Aiden explicou lentamente. Agora, a engenharia mágica pode parecer inútil. Mas no futuro, ela se tornará uma tecnologia indispensável para todos. Ouvindo estas palavras... Curse, entendeu? Então, esse Gustav deve ser um cara bem... importante! Aiden admitiu relutantemente. Ele é famoso, de fato. Gustav causou um grande incidente. Um sem precedentes na história. E ele é conhecido como o terrorista louco da... Gustav Dora, hein? Ele franziu a testa. Um terrorista? Ele não é famoso por suas técnicas mágicas da Torre Estelar? Aiden continuou. Provavelmente, ele causará um acidente durante um experimento em breve. E então sua mana será selada. E ele será expulso da nação da Torre Mágica. Depois disso, Gustav atacará a Torre Mágica. Com as técnicas que ele criou sozinho. É assim que esse cara... Moazi destruiu toda a nação da Torre Mágica. Claro, ele foi parado pelo país da Torre Mágica. Há também o grande mago Sauron. Enfim, graças à sua história de quase destruir toda a nação mágica... suas técnicas mágicas foram reconhecidas. Não é estranho? Aiden ignorou o de Gustav ao lado dele. Ele apenas tratou como se ele estivesse divagando. Mas o interesse de Gustav não diminuiu nem um pouco. Ele continuou falando. É a primeira vez que tento uma conversa tão profunda. Sobre engenharia mágica. Sim. Será que me empolguei demais e falei demais? Aiden sorriu e balançou a cabeça. Embora não se importasse muito. De jeito nenhum! A conversa que acabamos de ter foi tão esclarecedora. Espero que possamos ter mais conversas profundas. Na próxima vez que nos encontrarmos. Naquele momento, um grito alto ecoou de repente, interrompendo a conversa deles. Aiden Remis! Aiden estremeceu levemente e olhou para a pessoa que havia chegado. Quem está te chamando? Você tem um encontro aqui? Não, mas quem é? Esse rosto parece familiar. Aiden não conseguia se lembrar de onde. Nesse momento, o jovem rugiu furiosamente novamente. Seu ladrão, ousando roubar a herança da família Seduz. Nós nunca vamos te perdoar. Aiden olhou fixamente para a pessoa. Gustav, que estava ao lado dele, falou primeiro. O que aconteceu entre você e Tion? Por que você está balançando a cabeça tão indiferente? É a primeira vez que o encontro. Apenas mencionando isso, Aiden de repente se lembrou de algo. Isso mesmo. A pessoa acabou de mencionar a família Seduz. Pensando bem, essa pessoa se parece com Tyrion. Não é à toa que ele parecia tão familiar. Então ele é um jovem mestre da família Seduz? O filho de Tyrion Seduz. Seduz? Entendo. Aiden então sorriu educadamente. Jovem mestre Tion, é um prazer conhecê-lo. Eu estava me perguntando se já havíamos nos encontrado antes. E agora percebo que você se parece muito com seu pai. Ele nem tinha terminado de falar ainda. Tion, interrompido grosseiramente. Cale a boca, seu vigarista. Como ousa enganar meu pai? E roubar a herança de nossa família. Ouvindo essas palavras, a multidão imediatamente notou e começou a cochichar entre si. Depois de ver Billy Bob pendurado no quadril dele, os outros zombaram com desdém.
Então ele não derrotou aquele cara sozinho. Aiden ouviu os murmúrios ao seu redor e não pôde deixar de suspirar exasperado. Parece haver um mal-entendido. Eu ganhei isto em uma aposta completamente justa, Dion gritou em descrença. Eu ouvi muito sobre suas encrencas ultimamente. Você acha que eu acreditaria que alguém como você poderia resistir à espada do meu pai e ganhar uma aposta? Aiden começou a ficar furioso. Que tipo de pessoa ele pensa que é? Como ele poderia suportar isso por mais tempo? Ele retrucou diretamente. Jovem mestre Dion. Acho que você foi longe demais. Kersey também ficou surpreso. Então, você sabe como ser paciente. Dion, do outro lado, também não recuou. Hirin, você está dizendo que eu fui longe demais? Então prove que você não é um golpista. Você disse que se Aden vencer a luta de espadas, ele vai se ajoelhar e pedir desculpas a você. Em troca, você deve devolver o tesouro e se ajoelhar para pedir desculpas a ele. Aiden praguejou interiormente. Parece que ele está ficando mais insolente. De qualquer forma, ele é tão teimoso quanto o pai dele. Pensando isso, ele hesitou e disse: uma luta de espadas bem no banquete de aniversário do príncipe herdeiro? E se o príncipe herdeiro descobrir sobre isso? Antes mesmo que as palavras terminassem, uma voz baixa interrompeu com rumor. Que tal uma luta de espadas bem na minha festa de aniversário? Aiden e Theon se assustaram e olharam para trás, vendo um jovem se aproximando. Era ninguém menos que Mace, o príncipe herdeiro deste reino. Todos não ousaram negligenciar a etiqueta e rapidamente se curvaram respeitosamente a ele. Theon também olhou para o recém-chegado com alguma surpresa. Ele não ousou hesitar, curvando a cabeça em saudação, recebendo o sucessor solar do Império. Na realidade, ele sentiu... Ai, que... A chegada deste príncipe herdeiro era realmente inoportuna. Mar sorriu dirigindo-se a eles. Eu ouvi uma conversa muito interessante. Aion respondeu em voz baixa. Por favor, nos perdoe, Vossa Alteza. Estamos dispostos a aceitar qualquer punição por nossas ações disruptivas. Aden, por outro lado, sentiu-se bastante arrependido. É uma sorte que Sua Alteza, o príncipe herdeiro, tenha salvado Theon. O idiota pensou antes de abrir respeitosamente a boca. Eu peço desculpas. Mar sorriu inconscientemente. Mar sugeriu calmamente. Não há necessidade de se desculpar. Levantem suas cabeças. Mas sua próxima frase não foi tão gentil. A propósito, jovem mestre Theon, jovem mestre Aiden, eu gostaria de ver vocês dois lutarem. Vocês poderiam duelar aqui mesmo? Isso os pegou de surpresa. Esse príncipe realmente mete a mão em tudo, não é? Vendo as reações deles, Mar sorriu e falou novamente. Vocês dois têm proezas de luta e conquistas para se orgulhar. Se vocês mostrassem suas habilidades para mim, esse seria o melhor presente de aniversário que eu poderia pedir. Ouvindo isso, Aden se lembrou de algo. Esse cara era bem famoso em sua vida passada também. Mars é o candidato mais promissor para a posição de imperador, mas ele tem uma falha. Ele é um maníaco por combate. Ele não podia recusar o pedido do príncipe. O que ele deveria fazer? Enquanto Aiden hesitava, Tyrion... Vá com Corol, seria uma honra. Aceito seu comando, Vossa Alteza. A razão pela qual ele concordou foi porque Tyrion, uma pessoa que nunca o reconheceu, na verdade reconheceu Aden. Ele irá expor as verdadeiras cores de Aden e reaver a herança da família, para recuperar a honra de seu pai. Ele pensou. Theon olhou de soslaio para Aiden, tremendo ao seu lado. Um sorriso confiante brincava em seus lábios. Onde está seu antigo eu agora? Tremendo assim. Um covarde patético. Você desonrou o nome da família. Até Kersey estava um pouco preocupado. Ele perguntou com um toque de dúvida. Ei, matador de dragões, você tem certeza de que está bem? Mas em breve. Aden exibiu um sorriso malicioso e falou respeitosamente. Vossa Alteza, não sou muito de briga, mas como poderia recusar sua ordem? Kersey silenciosamente lamentou 5 minutos por Theon. Então, a pedido de Mars, Aiden e Theon se prepararam para entrar na batalha. Mars recostou-se em sua cadeira, sorrindo alegremente, e disse... Só por precaução, o uso de sabres de luz e equipamentos de suporte é proibido. Entendido? Estou realmente ansioso para ver o duelo que vocês dois vão apresentar. Theon assentiu respeitosamente em resposta. Prometo que este será um duelo que valerá a pena assistir, Vossa Alteza. Então ele se virou para Aiden, falando confiantemente. Eu vou provar aqui mesmo, agora mesmo, que os rumores sobre você, meu senhor, são totalmente sem sentido. Ouvindo isso, Aiden curvou o lábio em desdém. Já podemos começar? Sua atitude irritou Theon. Ele franziu os lábios, repreendendo o jovem punk. Essa sua boca é realmente irritante. Assim que ele terminou de falar, ele avançou com sua espada como um turbilhão. Vendo Aiden ainda parado ali, Theon zombou. Este guerreiro amador derrotou Cho? Que ridículo.
esta partida terminará rapidamente e será totalmente entediante. Aqui quem é o gato e quem é o rato ainda está para ser visto. Antes que a espada de Theon pudesse sequer tocar em Aiden, ele foi recebido com um tapinha doloroso na testa. Ai. Vendo isso, Mars não pôde evitar sorrir com diversão. Ao mesmo tempo, outro jovem estava assistindo à luta. Ele parecia um pouco sem jeito. Theon perdeu muito fácil. Surpreendentemente, Aden não queria que terminasse assim. Ele fez uma cara hesitante e disse: "Fui pego de surpresa e escorreguei. Que coincidência você estar bem ali. Que sorte a minha!" Então ele olhou para Mars. Para avaliar as habilidades de alguém, mas com base em um mal-entendido que ambos os lados acidentalmente cometeram, é muito difícil. Vamos considerar esta luta inválida. Mars concordou sem hesitar. Muito bem, vamos tornar esta luta inválida. Ambos precisam se concentrar mais. Ele mordeu o lábio com força. Theon cerrou os dentes e disse: "Sem Vossa Alteza." Ele pensou que havia baixado a guarda. Mesmo que fosse um renegado como Aiden, um cavaleiro ainda é um cavaleiro, afinal. Ele ainda sabe como brandir uma espada. Mas por que você está fazendo essa cara horrível? Pensando nisso, os olhos de Theon se tornaram resolutos. Ele franziu os lábios e disse: "Desta vez vou dar tudo de mim, jovem mestre." Aiden assentiu indiferentemente. Aiden o provocou maliciosamente. Claro, venha me acertar. Apenas saia da minha frente, qualquer coisa serve." Essas palavras enfureceram Theon. Ele tentou se acalmar e não prestar atenção ao escárnio, mas ele ainda não pôde deixar de tremer de raiva. Imediatamente depois, Theon pegou sua espada e avançou. É que sua velocidade de ataque era muito lenta. Aden casualmente se esquivou. Aden franziu a testa, olhando para o caminho de sua espada. Não pude evitar um suspiro interior, exatamente como previsto sobre o filho do Conde da Espada. Sua franqueza e integridade são como as do pai. No entanto, a fraqueza é muito óbvia. Pensando nisso, Aiden ergueu sua espada e conseguiu a parar. Ele disse friamente comparado ao Conde: "E sua esgrima ainda é muito fraca." Essas palavras irritaram diretamente Theon. Ele rangeu os dentes e retrucou: "O que você disse? Minha esgrima é fraca?" Inconscientemente zombou. Aiden disse friamente: "Os golpes do Conde são poderosos e precisos. Mas, jovem mestre Theon, sua esgrima atual parece que você está imitando a esgrima do Conde." Theon cerrou os lábios ferozmente. Ele ousou dizer que estava imitando? Aden declarou friamente: "Esgrima que derrotou aquilo que você sempre teve curiosidade. Eu vou te mostrar." Dito e feito. A espada na mão de Aiden começou a dançar no ar. A velocidade de Aiden era tão rápida que Theon não conseguia acompanhar. Theon cerrou os lábios ferozmente. Ele parecia incapaz de bloquear também. Pensando em seu pai perdendo sob tal lâmina, Theon se sentiu um pouco ridículo. Mas neste momento, a ponta da espada de Aiden de repente se curvou, deslizando pelo corpo da espada de Theon, deixando-o chocado com os olhos arregalados. Em apenas um momento, a ponta da espada de Aiden perfurou com sucesso a bochecha de Theon. O sangue fresco de Theon também começou a jorrar. Vendo esta cena, Cersei não pôde deixar de falar. "Eu pensei que você seria gentil, mas parece que você está mais sério do que eu pensava." Aiden disse calmamente: "Se eu não o fizer desmaiar, aposto que ele vai continuar atacando Cho até matá-lo." Nesse momento, Aiden derrubou Theon. Ele não consegue acreditar que perdeu para uma esgrima, e que ele nunca viu antes. Ele não está desistindo, está se levantando de novo. Aiden riu baixinho. "Então consegui bloquear." Enquanto ele pensava, Theon avançou com um ímpeto feroz, gritando incessantemente: "Eu sou Theon Sedus, o filho mais velho destinado a liderar a família Sedus." Infelizmente, aos olhos de Aiden, ele era apenas um novato praticando esgrima. Ele usou diretamente as técnicas de espada do rei mercenário, Cavaleiro It. Em apenas alguns segundos, a espada de Theon foi derrubada. Seu corpo desabou sem forças. Felizmente, alguém o pegou a tempo. A pessoa falou severamente: "Parece que meu amigo causou muitos problemas na minha ausência." "Está tudo bem. Eu estava me sentindo um pouco estranho de qualquer maneira", disse Aiden com indiferença. Mas quando ele olhou para a pessoa, ele se assustou. Então ele respirou aliviado. Então não preciso ter o trabalho de procurá-lo, porque a pessoa era um dos 3 que ele veio encontrar. Enquanto Aiden pensava, a outra pessoa falou novamente: "Prazer em conhecê-lo, jovem mestre Aiden. Este homem é o irmão mais novo de Simbeota Deósias, Duque Seias do Grão-Ducado. A família Seias, conhecida como a família de cavaleiros mais forte. E há um ditado, que ninguém herda seu sangue sem se tornar um mestre espadachim." Aden olhou de cima. Daeir estava habilmente recebendo os convidados, e Aiden não pôde deixar de se sentir emocionado. "Se eu tivesse renascido naquela família, eu provavelmente seria um mestre espadachim agora."
Aquele cara é chamado de gênio desta família. Justo então, Kersey se manifestou. Esta é a primeira vez que ouço falar desse Dyer. Então, se você quer conhecê-lo, e não é agora a melhor oportunidade? Aiden balançou a cabeça em recusa. Uma oportunidade melhor virá. Antes que ele pudesse terminar de falar, ele de repente sentiu um olhar intenso vindo de trás. O que diabos é isso? Aiden se virou apressadamente, apenas para ver uma multidão de pessoas o cercando, apresentando alegremente suas filhas. Os chamados de jovem mestre ecoavam em seus ouvidos, deixando Aiden louco. Ele rapidamente correu para outro lugar. Só então a atmosfera ao redor de Aiden voltou à calma. Ele suspirou desamparadamente. Eles não vão me perseguir aqui, vão. Cos então pulou para fora e riu. Matador de dragões. Você não acha esses nobres repugnantes? Ainda agora eles estavam menosprezando você. Aiden balançou a cabeça levemente. Por que eu deveria me importar? As pessoas são todas iguais. Elas se apegam a você quando você tem sucesso. E te descartar quando você não for mais útil. Não confie muito em mim, afinal sou apenas um humano. Eu confio em você. Kersey soltou de repente, mas Aiden não conseguiu se sentir tocado por isso. Ele se sentiu um pouco desconfortável. Kersey falou lentamente. Você é mais como um boi do que um humano. Então, minha confiança em você é de sempre. De tocado a gelado, Aiden resmungou em insatisfação. Você é carne morta. Quando eu chegar em casa, vou beber 100 frascos de elixir. Enquanto os dois estavam secretamente se avaliando, uma voz melodiosa ecoou de repente. A esgrima que você acabou de usar é a esgrima do rei dos mercenários, não é? Essas palavras assustaram Aiden. Ela reconheceu a esgrima de seu mestre. Mais importante, Aiden reconheceu a energia. Isso era como ele esperava. Ela o procuraria. A pessoa que ele finalmente precisava encontrar. Pensando nisso, Aiden não se virou e falou calmamente. Você já viu essa esgrima antes? A garota gentilmente balançou a cabeça e sorriu. Não vi, mas já ouvi falar. A esgrima do rei dos mercenários. Ela pode tornar qualquer defesa inútil. Se ele fosse um cavaleiro, certamente teria alcançado grandes feitos. Ouvindo essas palavras, Aiden não pôde deixar de xingar interiormente. Ele, um cavaleiro? Ele diria para você jogar esse título aos cachorros. Se isso não lhe trouxesse dinheiro, é claro. Mas Aiden não disse isso em voz alta. Ele calmamente sorriu e respondeu. De fato? Mas esta festa não está um pouco chata? Eu odeio eventos formais como estes. Não importa o quanto a pessoa na minha frente mude sua aparência. E o quanto? Como Aiden. Ele poderia esquecer sua presença depois de lutar contra você centenas de vezes? Ele olhou intensamente para a pessoa ao seu lado por um longo tempo. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Não é mesmo, Nista Florence? Num piscar de olhos, a atmosfera ficou glacial, tão fria que dava calafrios na espinha. Sentindo que não podia mais se esconder, Nista reverteu à sua verdadeira forma. Ela declarou friamente. Então, você sabia? Deixe-me perguntar isso. Ela questionou. Como Aiden despertou a espada ao seu lado? Aiden sabia que Nista viria quando viu Beelzebub. Mas ele seria louco de revelar isso. Ele riu nervosamente explicando. Recebi a ajuda de um amigo. Mas Nista já havia vislumbrado seu engano. Intencionalmente evadindo a pergunta? Ela sibilou friamente. Imediatamente, ela liberou sua própria aura, deixando Aiden visivelmente perturbado. A voz de Nista se tornou terrivelmente afiada. Vou perguntar de novo. De onde veio a energia demoníaca dentro de você? Aiden comprimiu os lábios com força. Exatamente como esperado. Mana realmente densa e imortal. Ela realmente sentiu a energia do Lorde do Inferno. Provavelmente discutirão isso mais tarde. Mesmo que já tenham apontado facas para a garganta um do outro em vidas passadas, vamos tentar algo diferente desta vez. Pensando nisso, Aiden falou lentamente. Eu sou Feco! Nista estreitou os olhos, perguntando friamente. Feco? Como se você soubesse sobre mim. Ela sorriu inconscientemente. Aiden ergueu as sobrancelhas e sorriu, dizendo, a líder do clã da magia negra. A chama de Florences? A bruxa prateada da linhagem. A última descendente do reino da magia negra. O reino de Florence. A mente por trás do grupo de inteligência Lua Branca. Isso é suficiente? A expressão no rosto de Nista congelou imediatamente. A energia dela também está despencando. Ela franze os lábios agressivamente. Como você sabe tanto? Aiden sorri sinceramente em resposta. Não temos muito tempo. Algo está prestes a acontecer. Nista não está satisfeita com essa resposta. Ela diz severamente, pare de evitar a pergunta e me responda. Mas neste momento,
Um círculo mágico aparece de repente no pátio. O rosto de Nista imediatamente se torna temeroso. Ela agarra o corrimão, franzindo os lábios, e diz: magia negra usada para invocar os mortos-vivos. Como eu não imaginei que eles escalariam as coisas a esse ponto. Aden calmamente sorri e diz: esses caras sempre seguem um padrão comum. Você parece ter muitas perguntas para mim, mas vamos lidar com isso primeiro, ok? Sem esperar por sua resposta. Aiden continua. Você veio aqui para prender os magos negros renegados, certo? Isso surpreendeu ainda mais Tionista. Você até sabe que ela veio aqui para capturar Caos? Quem é esse cara, afinal? Após um longo silêncio, ela disse friamente: continuaremos esta conversa em outro momento. Assim que ela terminou de falar, a figura de Nista havia desaparecido sem deixar rastros. Aiden não ficou muito surpreso, permanecendo calmamente ali. Ele deixará Nista lidar com as coisas desse lado. Agora, então, vamos lidar com este lado, certo? Naquele instante, uma série de mortos-vivos se levantou do círculo mágico. Dentro do salão de banquetes, cavaleiros apareceram para deter os mortos-vivos. Até mesmo Tion se juntou à batalha. Afinal, sendo um espadachim, ele poderia facilmente matar os mortos-vivos. Tion olhou para as pessoas e falou: não tenham medo, eles são apenas mortos-vivos fracos. Lá no andar de cima, Aiden ainda estava parado ali. Curse comentou: até aquele jovem conde tem aura de espada avançada, não é? Aiden respondeu com indiferença: alcançar o nível de aura de espada avançada. Significa que ele é bem forte. Ele só escolheu o oponente errado antes. Em contraste com sua indiferença, o caos havia entrado em erupção abaixo, como um mercado movimentado, porque um morto-vivo gigantesco havia aparecido. A expressão de Tion imediatamente se tornou sombria. Isto é muito perigoso, devemos esperar por reforços. Mas naquele momento, uma figura de repente passou correndo, chocando Tion. Quem se moveu foi Dare. Ele avançou direto. Vendo esta cena, First não pôde deixar de admirar Dare. Ele parece estar se aproximando do nível de mestre da espada, não é? Aden acenou levemente com a cabeça em reconhecimento. Você está certo. Ele está quase se tornando um semi-mestre. Dion é forte, mas tem amigos e rivais como Dare. Ele está realmente passando por um momento difícil agora. Curse perguntou de repente, curioso. Mas por que você não está ajudando eles e só está por aqui? Aiden sorriu e respondeu: eles podem lidar com isso sozinhos. Além disso, há algo que preciso confirmar. Curse perguntou desconfiado: algo que você precisa confirmar? De baixo e de dentro da horda de mortos-vivos sem mente. E outro morto-vivo blindado apareceu de repente. Dion sentiu sua presença. Ele gritou rapidamente: eu sinto uma energia poderosa. Uma presença demoníaca massiva em algum lugar. Na batalha caótica. Tatsos, o morto-vivo blindado, se aproximou lentamente. Seus olhos brilhavam em vermelho. Sua boca murmurava constantemente o nome de Dar. Imediatamente após confirmar a localização de Dare, ele segurou firmemente a espada em sua mão. O pé esquerdo recua para ganhar impulso. Um som rasgando o ar surge de repente. A figura do zumbi avança como um relâmpago. Dare sente a intenção assassina vindo em direção à sua testa. Imediatamente começa a suar frio. Quando ele percebe a direção, já é tarde demais. O zumbi já avançou com sua lâmina, observando a figura massiva se aproximando cada vez mais. O rosto de Dare muda imediatamente, mas seu corpo parece estar pesado como chumbo, incapaz de se mover. Justo então, Aiden aparece a tempo, usando seu escudo para bloquear na frente dele. Ele cerra os lábios ferozmente, observando atentamente o zumbi à sua frente. Finalmente, o Penetra chegou. Ele é o zumbi mais forte, o Zikishi. Aiden já sentia que algo estava errado, e de fato, mesmo sendo o zumbi mais forte, mas com Dare sendo um semi-mestre, ele ainda deveria ser capaz de lidar com isso. Aiden sempre se perguntou por que Dare perdeu na vida anterior, mas esse cara aprimorou seu poder com magia negra, para superar até mesmo um mestre. Aiden também não seria capaz de bloquear seu ataque sem o escudo Len Benson. Agora você entende por que Dare perdeu. Naquele instante, Aiden ouviu o Cavaleiro da Morte murmurando algo. Ele franziu a testa reflexivamente. O que esse cara está dizendo? Enquanto ele estava confuso, Jair, o Cavaleiro da Morte brandiu sua espada cada vez mais perto. Um por um, não preciso de outros insetos. Aiden percebeu a questão neste momento. Ele deveria ter percebido desde o início. Deveria ter percebido. Os mortos-vivos não estavam avançando para atacar, mas para separar os cavaleiros de Dare. Então tudo foi planejado para matar Dare. Enquanto Aiden ainda estava confuso, a espada do Cavaleiro da Morte continuou a golpear, forçando-o a recuar. Aiden mordeu o lábio com firmeza, esperando uma batalha de nível mestre. Esse Cavaleiro da Morte é impressionante só de bloquear ataques. Mas você também não é qualquer um. Pensando nisso, Aiden gritou imediatamente: Mestre Dare! Agora é a hora. Seguindo seu grito, Dare investiu por trás
empurrando uma lança em direção ao Cavaleiro da Morte, mesmo que sua velocidade de ataque fosse rápida. E o Cavaleiro da Morte ainda foi capaz de se defender, recuando apenas 2 passos. Vendo isso, a expressão de Dair ficou sombria imediatamente. Ele cerrou os dentes. Ele bloqueou minha lança tão facilmente? Aiden disse casualmente ao lado dele. A julgar pela quantidade de mana, posso sentir que ele é pelo menos um nível semimestre. Mas por quê? Entre tantas pessoas, por que especificamente Dair? Quem se beneficiaria mais com o seu desaparecimento? Quem te vê como um espinho no sapato? Quem poderia ser? Pensando nisso, Mrs. Aden finalmente pensou em alguém. É isso mesmo, só existe uma pessoa assim. Nesse ritmo, ele será ofuscado pelo irmão mais novo. Dair, apesar de ser o filho mais velho da família, é apenas um cavaleiro comum. Em um lugar onde o governante é escolhido com base na habilidade, aquele Shinbeta. Aquele bastardo do passado. Aiden, pensei que ele se tornou um rei cavaleiro, por sorte, por causa do incidente. Então, foi assim que ele conseguiu o assento de rei cavaleiro. Mais do que aquele maldito pai. Estava secretamente conluiado com os magos negros. Isso você não sabia. De fato, quanto mais cavamos, mais coisas podres encontramos. Dair exclamou de repente. Como diabos enfrentamos alguém assim? Aiden olhou para ele e disse em voz baixa. Jovem mestre Dair, eu tenho um jeito. Ouvindo estas palavras, Dair imediatamente exclamou surpreso. Você está dizendo que... existe uma maneira de lutar contra um monstro tão poderoso? Aiden sorriu misteriosamente e abriu a boca. É uma tática que pode facilmente derrotar até... inimigos mais fortes. É uma tática que o próprio Aiden aprendeu. Chama-se o Gambito da Provocação. A expressão no rosto de Dair congelou instantaneamente. Isso está sendo chamado de tática agora. Mas neste ponto não há outro jeito. Ele não teve escolha a não ser concordar. Tudo bem, vamos tentar essa coisa do Gambito da Provocação. Curse perguntou, um pouco surpreso. Existe alguma vez em que você não provoca o inimigo? Eden ergueu uma sobrancelha e riu. Bem, isso significa que é eficaz. Além disso, dar um nome a isso faz soar mais oficial. Justamente então... O cavaleiro começou a murmurar novamente. Dair deve morrer. Ele acabou de dizer. Ele se impulsionou, lançando-se para frente. Ele se moveu com a velocidade da luz, cortando o ar. Ao redor de seu corpo, uma força poderosa o envolvia constantemente. Vendo isso, a expressão de Dar imediatamente ficou séria. Mas ele ainda segurava sua lança com força, recusando-se a soltá-la. Rapidamente, a lâmina afiada na mão do Cavaleiro da Morte o atingiu. Mas desta vez, Aden bloqueou como ele esperava. Shinbeta é um cara que se especializa em traição. Mas as coisas não serão tão fáceis quanto ele espera. Nesta vida não vou deixá-lo ter sucesso. Você interferiu novamente. O Cavaleiro da Morte rugiu furiosamente. Moscas irritantes, saiam daqui! Mas também foi neste momento... Esquidi, que estava sendo protegida atrás de Aden, de repente manipulou seu poder. O Cavaleiro da Morte ficou ligeiramente surpreso. Seus olhos vermelhos sangue se estreitaram ligeiramente. Num piscar de olhos. Uma onda de energia bloqueou Aiden e o Cavaleiro da Morte. Vendo essa cena se desenrolar, Woden não pôde deixar de sorrir com satisfação. Como esperado de um semimestre. É incrível o quão sério ele é. Se o golpe de Dair tivesse acertado diretamente, mesmo um Cavaleiro da Morte teria sido despedaçado. Dair retraiu sua lança, franzindo a testa e murmurando. Eu não consigo sentir nada dele. Assim que ele falou... Ele sentiu uma aura assassina se aproximando. Sua expressão imediatamente ficou sombria. O Cavaleiro da Morte saltou do ar, abatendo sua lâmina ferozmente. Mas sua lâmina atingiu algo, fazendo seu corpo tremer incontrolavelmente. Isso enfureceu o Cavaleiro da Morte a ponto de ranger os dentes. Aquele que bloqueou seu golpe não era outro senão Aiden. Ele fez uma cara convencida, rindo e provocando. Bloqueado de novo, hein? Fácil demais, muito fácil. Suas palavras enfureceram o Cavaleiro da Morte com sucesso. Ele gritou furiosamente, eu vou matar você primeiro! Mal ele disse isso, ele atacou novamente com sua lâmina. Mas o trabalho em equipe de Aiden e Dair é incrivelmente perfeito. Um defende, um ataca, deixando o Cavaleiro da Morte impotente. Num piscar de olhos, o lugar se transformou em escombros. Em todos os lugares estão marcados com os sinais da batalha. Mas o Cavaleiro da Morte está extremamente insatisfeito. As duas palavras furioso estão escritas por todo o seu rosto, sempre direcionadas ao seu oponente. Dair, atrás de Aiden, respirou fundo algumas vezes e falou. Nós bloqueamos todos os ataques, mas não conseguimos acertar um único golpe efetivo. Como podemos sequer arranhá-lo? Mas a pessoa na frente não respondeu. Aden apenas abaixou a cabeça, escondendo seu rosto convencido. Dair estava um pouco confuso e ele chamou hesitante. Jovem mestre Aden? Mas a única resposta que recebeu foi uma risada. Como um tolo, Jaden. A garota testemunhando isso suspirou em leve desamparo.
A condição do matador de dragões não é peculiar? Budebeob, você está o controlando de novo? Budebeob, na mão de Aden, tremeu levemente, como se protestasse. Não, meu Lorde do Inferno, não sou eu. Neste momento, Aden falou de repente. Ainda estou consciente, então não se preocupe. Curse imediatamente zombou. Preocupar? Que bobagem! E, colocando desta forma, se você morrer, eu também estarei em perigo. Rindo suavemente, Aden respondeu alegremente. Não fique envergonhado. Não é que eu não possa atacar, mas que estou escolhendo não atacar. Curse, ouvindo isso, perguntou com espanto. Você está escolhendo não atacar? Aden assentiu calmamente, explicando lentamente. Nesse momento, esse cara não pode ser ferido pelo meu poder sozinho. É por isso que preciso do poder deste escudo. A garota ficou ainda mais perplexa. Ela perguntou vagamente. Você planeja lutar contra aquele escudo? Aden sorriu misteriosamente e respondeu simplesmente. O escudo espiritual. E Benson está envolto em energia espiritual contaminada pela loucura. Como você disse antes, quanto mais alguém usa o escudo, mais ele se enche de loucura. E o usuário se torna mais forte em proporção ao quanto eles são infectados pela loucura. Seu estado atual é exatamente esse. Assim que terminou de falar, a figura de Aden desapareceu sem deixar rastros. Essa ação repentina assustou o Cavaleiro da Morte. Antes que ele pudesse reagir, Aden cortou seu corpo. Ele sorriu triunfante. Eu posso alcançar o nível de um semimestre agora? Dyer, testemunhando isso, exclamou. O que é isso? Ele estava escondendo sua força o tempo todo? Embora soubesse que Aden era forte da batalha anterior. Ele não pensou que ele alcançaria o nível de um semimestre como ele. Um mestre como eu? Isso também não está certo. Não é tão simples quanto um meio-mestre. Dyer acredita que Aden é forte o suficiente para dominar até mesmo aquele Cavaleiro da Morte. Não sei o que ele está pensando. Aden, neste momento, ainda está satisfeito com seu desempenho. Ele levanta os lábios e sorri, dizendo, essa fúria está me deixando um pouco fora de controle. Curse diz com um pouco de desamparo, matador de dragões. Parece que todo o equipamento que você usa, e começando com Beelzebub, não é normal. Encolhendo os ombros indiferentemente, Aden responde casualmente. Quanto melhor o equipamento, mais falhas ele tem. Curse, ouvindo isso, repreende com insatisfação. Que bobagem é essa? Dizem que o equipamento reflete uma parte de seu dono. Mas talvez seja porque já faz um tempo. Essa fúria está começando a ficar irritante. Aden precisa terminar isso logo. Pensando nisso, ele começa a ativar o Anel da Agilidade. Ao mesmo tempo, o Cavaleiro da Morte também avança em sua direção. Mas a velocidade de Aden neste momento é como um raio. Sua figura desapareceu sem deixar rastros. O Cavaleiro da Morte murmurou entre dentes. Morra, seu inseto! Mal havia terminado de falar, quando um raio de luz surgiu repentinamente à distância, assustando-o. Quando ele reagiu, uma grande amolgadela havia aparecido em sua cintura. Mordendo o lábio ferozmente, o Cavaleiro da Morte rugiu de raiva. Não consigo te ver em lugar nenhum, seu verme! Aden sorriu. Estou bem aqui, seu paspalho lerdo. Mas assim que as palavras saíram de seus lábios, um golpe de espada cortou o corpo do Cavaleiro da Morte. Outra grande ferida apareceu em suas costas. Do lado de fora. Os olhos de Dyer se estreitaram ao testemunhar a batalha. Aden está ainda mais rápido do que antes. Ele se tornou forte demais, a ponto de que eu só atrapalharia se entrasse. Dentro da batalha, Aden subitamente explodiu em intenção de matar. Ele disse friamente, vá em frente e espere. Eu vou mandar seu mestre embora. O Cavaleiro Rei se juntará a você em breve. Aparentemente, ao mesmo tempo, sua espada desencadeou uma série de golpes no cavaleiro. Não vou deixar. Ele murmurou com os dentes cerrados. Morte. Se eu morrer, a missão 7 falha. Dizendo isso, seus dedos dos pés de repente ganharam uma aderência mais firme. Imediatamente depois, ele avançou como uma mariposa para a chama. Deu que estava observando a batalha calmamente. De repente viu o Cavaleiro da Morte correndo em sua direção. Um olhar de pânico brilhou em seu rosto. Muito rapidamente, seu corpo se aproximou dele. Ele rugiu ferozmente. A missão 7 não pode falhar! Aden, vendo esta cena por trás, ficou ligeiramente perturbado. Por que ele de repente se libertou assim, caramba? Eu ainda estava planejando terminar isso. Mas neste momento, Aden notou outro problema nos olhos de Dar. Ele instintivamente se encolheu. Dar estava igualmente aterrorizado. Ele sussurrou. O que aconteceu de repente? A lâmina do Cavaleiro da Morte já estava caindo sobre eles. Aden inicialmente queria ajudar Dar, mas ele nem conseguia cuidar de si mesmo em seu estado atual. Os efeitos
efeitos colaterais do anel Swift estavam começando a fazer efeito. Se isso continuar, tudo acontecerá exatamente como o simbiota planejou. Dari vai morrer. A situação estava realmente por um fio. Se esta espada cair, a Dari vai encontrar seus ancestrais em pouco tempo. Felizmente, naquele momento, Dion apareceu do nada. Agarrando sua espada com força, ele avançou, puxando Dari para longe, mesmo sabendo que Dar era muito mais forte que ele e que esse cara era imbatível. Ele não podia deixar seus amigos e rivais É sua competição! a morrer em um lugar como este. Naquele momento, Asteon de repente se lembrou das palavras de Aiden. Ele havia dito uma vez: sua espada é leve demais comparada à espada de Tiri. Percebendo o significado oculto nessas palavras, Theon começou a se sentir confiante em seus passos. A espada em sua mão agora estava infundida com mana. Ele cortou sem hesitação. O corpo do Cavaleiro da Morte foi limpo em dois. Antes de desaparecer, ele ainda murmurou: é sobre sua missão! Tristemente, ele virou pó. No instante em que o Cavaleiro da Morte caiu, os mortos-vivos ao redor também desapareceram. Os soldados foram pegos um pouco desprevenidos quando eles reagiram. Eles já estavam olhando para Theon parado do outro lado. Em descrença, eles sussurraram: Ele derrotou o Cavaleiro da Morte com um único golpe! Foi o jovem mestre Zion quem o derrotou? Imediatamente depois, eles começaram a cercar Zion. Jovem mestre, você derrotou o Cavaleiro da Morte! Eles comemoravam sem parar. Como esperado do herdeiro da linhagem do Mestre da Espada. Mestre da Espada. O rosto de Zion não demonstrava absolutamente nenhuma alegria. Dea também se aproximou de longe, sorrindo e elogiando Zion. Você finalmente se tornou um semimestre. E você até salvou Esamin, ele disse. Zion é verdadeiramente meu rival digno. Eu certamente retribuirei este favor. Zion olhou para a mão estendida de Dea. A hesitação brilhou em seus olhos por um momento. Finalmente, ele estendeu a mão e a pegou. Tendo sobrevivido à aprovação, o salão de banquetes finalmente se encheu de gritos de alegria. Nesse momento, Dea se lembrou de que havia mais alguém. Ele falou: além disso, não devemos nos esquecer daquela pessoa, jovem mestre Aiden. Mas quando olhamos para trás, Aiden já havia se teletransportado. Não havia mais ninguém ali. Ele franziu a testa surpreso. Onde ele foi? Ao ouvir o nome Aiden, o rosto de Tion ficou sério. Ainda não sinto nada. Será que realmente derrotei um Cavaleiro da Morte? Enquanto isso, em um canto escuro do castelo, Aiden tremia, dando cada passo, aumentando sua força à força. Está realmente desgastando seu corpo. Seu trabalho está feito agora. Você deveria ir para casa e descansar, garoto. Lendo este pensamento, ele não pôde deixar de falar. Você não deveria aproveitar um pouco sua vitória? Aiden suspirou impotente. Se eu não descansar agora, provavelmente vou chutar o balde de vez. O que há para aproveitar? Pensando bem, é muito cedo para sentir essa alegria da vitória. isto é apenas o começo. Mas pensando em Shimbeta, que ele se aliou àqueles magos negros. Quem sabe o que ele está tramando pelas suas costas? No passado, os pensamentos de Aiden foram lidos por Curse. Ele falou lentamente. Pelo menos o timing estava certo. Quase. Tudo teria saído de acordo com o plano do Rei Cavaleiro. Aiden caminhou para a frente com nonchalância, sem se importar com ele. Em breve, ele viu Nista parada como uma deusa da morte. Cadáveres jaziam no chão. Um pouco de sangue ainda manchava seu rosto. Ela limpou o rosto, que estava desprovido de qualquer expressão. Vendo essa cena, Aiden não pôde deixar de suspirar. Eu te disse, essa mulher Nista é incrivelmente forte. Graças a ela, o caos foi controlado a tempo. A invocação foi destruída e o Cavaleiro da Morte desapareceu. Caso contrário, as coisas poderiam ter ficado muito ruins. Naquele instante, Losey chegou correndo de longe. Ele perguntou ansiosamente: Você está bem, senhor? Os zumbis atacaram de repente lá fora. Aiden tremeu, irritado, e disse: Eu pareço bem para você? Onde você estava esse tempo todo? Losey disse com lágrimas nos olhos. Me desculpe. Eu encontrei os zumbis. Aiden se sentiu tão impotente com ele. Ele disse mais algumas palavras e então deixou que ele o ajudasse a voltar para seu quarto para descansar. Após uma noite caótica, a aurora surgiu novamente no Palácio Real. Aiden ainda estava aconchegado em sua cama quente. Sua postura de dormir não poderia ser pior. Um momento depois, ele abriu lentamente os olhos. Aiden esfregou os olhos cansados e suspirou, murmurando: Eu adormeci assim que cheguei ao meu quarto. Eu me pergunto quantas horas eu dormi. Mas ele não percebeu. É um estranho em seu quarto. Ele entrou em pânico no momento em que Nista falou. Você poderia ter dormido um pouco mais, ela disse. Aiden gritou involuntariamente. O som poderia ter ecoado pelas montanhas. Mas Nista falou calmamente. Não importa o quão alto você grite, ninguém virá. Eu coloquei uma barreira à prova de som ao redor desta área. Entendo.
Depois de recuperar a compostura, Aiden apenas respondeu com indiferença. Ele sabia que isso aconteceria, mas ele não esperava que ela aparecesse no dia seguinte. Eu imaginei. Aiden perguntou desconfiado. Como você entrou aqui? Nista respondeu casualmente. Entrar sorrateiramente em um lugar como este é mais fácil do que estrangular um goblin. Agora é a sua vez de me responder. Ela disse, seu tom mudando instantaneamente. Ela perguntou friamente. Como você sabe sobre mim? Aiden se encolheu levemente. Que aura assassina logo depois de acordar? Honestamente, Nista não se importa com o que você pensa. Ela disse friamente. Se você tentar alguma coisa, eu te mato instantaneamente. Aiden franziu a testa para ela. Então falou calmamente. Eu simplesmente quero manter uma relação amigável com você, Nista. Porque compartilhamos um objetivo. Nista ficou levemente surpresa. Ela rapidamente retirou sua intenção assassina. Ela perguntou desconfiada. Um membro da realeza do Império? Você compartilha um objetivo comigo? Você sequer sabe qual é o meu objetivo? Nista nem tinha terminado de falar. Aiden interrompeu porque eu menosprezei os magos negros. No momento em que essas palavras saíram da boca de Ra, o rosto de Nista escureceu. Uma aura assassina surgiu mais uma vez, deixando Aiden ligeiramente atordoado. Por que o temperamento dessa garota é tão instável? Nista estreitou os olhos para ele, exigindo friamente. Diga de novo, mago negro! Não importava o que acontecesse, Aiden permaneceu calmo e respondeu. Hoje em dia parece que os magos negros esqueceram seus princípios. Essas palavras chocaram Nista mais uma vez. Ignorando a reação dela, Aiden continuou a falar. Alguém disse há um tempo... O que originalmente magia negra era um poder criado para purificar terras contaminadas por mana negra e para lutar contra monstros. Os magos negros atuais estão se desviando do caminho. Eles precisam se corrigir. O caminho dos magos negros traidores. E Aiden sentia o mesmo. Ele desprezava os magos negros traiçoeiros, especialmente os caóticos que atacaram o Palácio Real. Ontem, dizendo isso, ele saiu da cama, um sorriso brincando em seus lábios. Será que isso é suficiente para manter uma relação amigável? As palavras de Aiden deixaram Nista atordoada. Não só a família real sabe sobre a essência da magia negra, mas ele também sabe sobre a presença de magos negros. Será que isso é verdade? Ou apenas uma forma de sair dessa situação? Vendo o silêncio dela, Aiden sorriu novamente, dizendo que ela poderia pensar um pouco mais sobre isso. Em troca, vou te dar algumas informações úteis. Nista estreitou os olhos e falou, você acha que tem algo que eu não sei, mesmo eu estando na organização de inteligência? Aiden assentiu calmamente. Aiden se inclinou perto do ouvido dela e sussurrou. Claro, porque é isso que vai acontecer no futuro. É isso, e você nem terminou de falar ainda. A porta se abre de repente. Lou, seguido por Tion, entra sorrindo e diz, jovem mestre, e você tem uma visita. Então Tion, alheio à situação, fala, mestre Aiden, preciso falar com você. Mas a postura dos dois, Aiden, é muito ambígua. Ao ver isso, Tion congelou como uma estátua. O som da porta se fechando veio rapidamente. E a pessoa também desapareceu. Aiden sabe o que eles estão pensando. Grita apressadamente. Mal entendido, mestre. Tion, deixe-me explicar. Um momento depois, Aiden permite que Tion entre. Mas a atmosfera está um pouco estranha. Tion não esqueceu a cena de agora. Ele pergunta hesitante. Então, você terminou seu trabalho? Aiden suspira impotente. Não é o que você está pensando. Nós estávamos apenas conversando, mas por mais que ele explicasse, a expressão de Tion claramente mostrava que ele ainda estava entendendo mal a situação terrivelmente. Pelo menos ele conseguiu dizer tudo o que queria para Nista antes que ela partisse. Vamos voltar alguns minutos. Aiden tinha dito o que precisava dizer para Nista, mas ela exclamou em descrença. Você quer que eu acredite nisso agora? Uma seca no território de Quen do Norte? O lugar conhecido como a Terra da Abundância? Essa é uma região agrícola que não experimenta uma seca. Desde a fundação do Império. E ainda assim você está dizendo que uma seca ocorrerá repentinamente lá? Isso é realmente difícil de acreditar. Acredite em mim, haverá uma seca nos próximos 3 meses. Aiden assentiu firmemente. Então instou urgentemente. Mais importante, temos que recapturar Dion. Se isso continuar, haverá um mal-entendido lamentável sobre mim. Ao ouvir isso, Nista perguntou, um pouco insatisfeita. Você ainda está preocupado com mal-entendidos? Você já é famoso por ser um idiota. Aiden suspirou, empurrando-a para fora enquanto dizia, apenas confie em mim por enquanto e conversaremos mais tarde. Nista olhou para ele, advertindo com uma voz fria. É melhor não ser uma mentira. Ou eu vou te encontrar e lidar com você, mesmo que você fuja. Ao ouvir isso, Aiden não pôde evitar um tremor. Está quase chegando uma seca.
Por que estou me sentindo tão frio e com arrepios? Seja como for, quando a seca chegar, Nista vai acreditar em mim. Voltando à realidade, Aiden olhou para Tion e disse, por que você está aqui no meu escritório? Tion hesitou por um longo tempo e não respondeu. Aiden estreitou os olhos, olhou para ele e continuou a perguntar, você está aqui para lutar de novo? Mas ele não notou. A mão de Tion, escondida sob seu casaco, estava cerrada tão fortemente que suas veias estavam saltando. Depois de um longo tempo, ele falou, apesar de me frustrar. Você é realmente o legítimo dono dessa espada. Como o pai disse, você merece a espada mais do que eu. Aden não pôde deixar de ficar perplexo. O que é isso? De repente, soltando essas palavras, ele perguntou, claramente em dúvida. Você veio aqui só para dizer isso? Dion hesitou por um momento, com uma expressão ligeiramente estranha no rosto. Imediatamente depois, ele de repente curvou a cabeça e disse obrigado. Aden ficou ainda mais confuso, de repente se curvando e dizendo obrigado. Este é realmente o jovem mestre arrogante de ontem? Enquanto ele estava perdido em pensamentos, Dion continuou a falar. Se não fosse por você, eu teria perdido meu melhor amigo. Sou muito grato. As pessoas estão dizendo que você matou o Cavaleiro da Morte e protegeu a família real. Mas acho que Aiden provavelmente também percebeu isso. Aquele morto-vivo desapareceu antes que Dion pudesse atacá-lo. Mas naquele instante, ele também viu claramente o caminho para superar o limite do mestre espadachim que ele havia ensinado. Ao ouvir essas palavras, Aiden não pôde evitar respirar um suspiro de alívio. Ele pensou que Dion teria uma personalidade teimosa como a do pai. Acho que ele estava errado. Mas a alegria de Aiden foi prematura. Após aquelas palavras de agradecimento, Dion proferiu uma declaração cheia de espírito de luta. Então, jovem mestre Aiden, eu o reconhecerei como meu rival. A expressão no rosto de Aiden congelou instantaneamente. Dion, por outro lado, riu alegremente e disse, você é a segunda pessoa que reconheci como rival depois de Hyung. Tenha orgulho. Ele diz que um dia vai derrotar. Nem Aiden pegar de volta a herança da família. Então não abaixe a guarda. Aiden, neste momento, sentiu uma leve vontade de bater em alguém. Retire o que disse. Você não é nada como aqueles dois Tyrion. Eles realmente são farinha do mesmo saco. A maçã não cai longe da árvore, não é? Depois disso, os dois trocaram mais algumas palavras. E então seguiram seus caminhos separados. Alguns dias depois, o grupo de Aiden finalmente retornou. Loie, sentado dentro da carruagem com Aiden, falou lentamente. Estamos quase no território de Remis. Aden assentiu calmamente. Sim, eu sei. Como está seu ferimento? Lou respondeu rapidamente. Graças à medicina divina que você me concedeu, minha ferida cicatrizou muito. Ser presenteado com algo tão precioso. Sou verdadeiramente grato. Aden sorriu conhecedor. Aden disse com convencimento. É por isso que você deve me tratar bem. Aquele canalha do Lou assentiu sem hesitar. Sim, meu. Aiden olhou para a pilha de presentes ao lado dele. Ele ponderou internamente. A família real é realmente rica. Eles lhe deram dinheiro suficiente para comprar várias casas, como um agradecimento. E com isso, ele comprou algumas coisas que precisava. E alguns presentes para seus pais e colegas. Aiden comprou coisas que agradavam a todos. Ele realmente deveria ter escolhido um presente para Elise pessoalmente. Será que ela vai gostar disso? Olhando para o ursinho de pelúcia entre a pilha de presentes, Aiden esperava que a garotinha gostasse. Algumas horas depois, em Maryland, no território de Remis, a carruagem de Aiden entrou. Surpreendentemente, as pessoas se reuniram em grande número, animando sem parar para dar as boas-vindas a Aiden. Parabéns, jovem mestre Aiden. Vida longa ao príncipe Shao. Nosso jovem mestre protegeu a família real dos mortos-vivos. Aiden sentou-se dentro da carruagem. Ao ouvir aqueles apelidos, Aiden pareceu um pouco descontente. Eu não percebi que as notícias tinham se espalhado tanto. Aiden murmurou. Curse não pôde deixar de provocar. Bem, você sabe como é, boas notícias viajam rápido. Aiden suspirou impotente. Eu ainda não consigo me acostumar com esse tipo de recepção. Mesmo depois de testemunhar isso tantas vezes. Mas naquele momento, seu olhar capturou algo. Imediatamente depois, Aiden exclamou. Meu Deus, o que é aquilo? O que ele estava se referindo? Era uma estátua dourada à beira da estrada. Curse também notou algo e perguntou desconfiado. Esse rosto parece familiar. Enquanto ele estava confuso, Lou sorriu e explicou. Na verdade, para comemorar sua vitória na batalha, Aiden. O conselho secretamente preparou isso. Ao ouvir isso, Aiden caiu em lágrimas, lamentando-se tristemente. Pai, por quê? Mas então, olhando para os músculos da estátua, ele a elogiou. Não é linda? Ouvindo isso, ele reclamou com nojo.
É tão nojento, vou vomitar. Um pouco depois, na residência do Duque Remis, adentrou-se Lau para dentro. Ele olhou para ele e instruiu. Vou ver seu pai e limpar essa bagunça. Então Aiden foi sozinho para o quarto de Free. Em seu coração, ele continuava xingando. Por que ele fez uma coisa tão terrível sem me contar? Preciso conversar com meu pai. Aden caminhou sozinho pelo corredor e encontrou alguns servos. Embora eles o cumprimentassem, ele notou algo. Todos têm uma expressão estranha hoje. Será que fiz algo para deixá-los desconfortáveis? Quanto mais ele pensava sobre isso, mais irritado ele ficava. É tudo por causa daquela estátua feia. Por causa dela, Aden parece um pervertido. Movido pela raiva, Aiden foi bater na porta de Free. Ele empurrou a porta entrando com um sorriso sem jeito. Pai, sou eu. Eu vi aquela estátua. Mas Free disse repentinamente em tom de desculpa. Me desculpe. Aiden ficou um pouco surpreso. Não foi tão ruim assim para ele se desculpar tão rápido. Ele se sentiria como o vilão. Ele rapidamente sorriu e disse: a estátua está bem. Mas Free suspirou, abrindo a boca com relutância. Eu tentei impedi-los, porque eles são as crianças que você trouxe de volta. Mas as coisas saíram do meu controle. Essas palavras deixaram Aiden um pouco confuso. Ele questionou com dúvida. Pai, o que você está dizendo de repente? Free explicou lentamente. As duas crianças que você trouxe de volta foram levadas pelos inquisidores, por ordem da Sagrada Chama. Ouvindo isso, Aden de repente percebeu que as pessoas de quem ele estava falando eram Joseph e Alice. O tom de Free estava um pouco envergonhado. Ele continuou dizendo. O investigador disse que eles estavam em uma missão, mas quando eles solicitaram a prisão do pai e do filho, eu me recusei porque eles eram as pessoas que você trouxe de volta. Mas Joseph mesmo disse que seguiria as ordens. Porque ele disse que iria com eles, Free. Também não conseguiu impedi-los. Quanto mais Aiden ouvia, mais ele não conseguia conter sua raiva. Ele bateu o punho na mesa. Ele franziu os lábios e perguntou. Eles foram levados para a sede principal. A do fogo sagrado, não foram, pai? Free ficou um pouco surpreso com a reação dele. Ele hesitou respondendo. Eu acho que sim. Ao receber a resposta, Aiden imediatamente se virou e saiu, deixando Free parado ali, atordoado. Ele o chamou apressadamente de volta. Filho, lembre-se, não temos permissão para interferir. Vai nos 3 grandes ordens. Se fizermos isso, não só você, mas toda a nossa família vai... Ele nem terminou sua frase. Aiden acenou com a mão e disse com um sorriso. Não se preocupe, pai. Eu só vou me despedir deles uma última vez. Fred franziu a testa, olhou para ele por um longo tempo e então avisou. Se é assim, então tenha cuidado. Logo depois, Aiden saiu do quarto. Nesse momento, Curse se manifestou e falou, Dragon Slayer, seu interior e exterior são realmente diferentes. Nesse momento, a expressão de Aiden estava um pouco sombria. Ele disse friamente, se eu dissesse o que queria fazer, seria preso imediatamente. Ousam capturar meu povo? Se eles ousarem tocar nesses 2, eu vou esmagar tudo. Os 3 templos principais nas 6 terras incluem o templo do Deus do Fogo, o templo da Justiça e o templo do Deus da Carnificina. Esses lugares representam e simbolizam os deuses correspondentes. Mesmo o Império não pode interferir facilmente. Aqueles que estão pelos deuses, os escolhidos divinamente, representando as ordens dos deuses. Eles são chamados de santos. São os intermediários, transmitindo a vontade. E o poder dos deuses à terra. Eles são a conexão entre a humanidade e a divindade. Mas a situação no templo do Deus do Fogo é diferente agora. Ao contrário de outros templos. O templo do Deus do Fogo não tem um santo há décadas. Um templo prestigiado perdendo um santo simbólico. Irá gradualmente declinar por décadas agora. O templo do Deus do Fogo tem gradualmente perdido seu poder. E é apenas um 5 do que costumava ser. Neste momento, a carruagem de Aiden chegou lá. Ele veio de longe. O cocheiro falou neste momento. Chegamos? Aiden rapidamente saltou da carruagem, se alongando, sentindo-se revigorado. Na minha época de mercenário. Andar de carruagem assim me traz lembranças. Aiden pensou, então se virou para Popon e disse, chegamos aqui tão rápido graças a você. Obrigado, Popon. Ele sorriu educadamente. Você é um cliente valioso para nós. Isso não é nada. Popon usou atalhos que só os comerciantes conhecem, ajudando-o a chegar aqui muito mais rápido. É por isso que Aiden continuou a usar esta caravana comercial. Depois de vender aquela baleia gigante. Nesse momento, ele se lembrou que havia mais alguém com ele. O continuamente vomitando Khan. Ele suspirou impotente. Nesse ritmo, ele vai vomitar tudo. O que você comeu ontem, deixe aqui. Aiden disse, olhando para o templo à frente. Embora enfraquecido, ainda era um dos 3 grandes templos. Pensando nisso, ele olhou para Popon e disse, a propósito, você tem razão.
Popon suspirou e disse, eu não te disse? O templo do Deus do Fogo está atualmente fechado. Você não pode entrar. Você insistiu em vir, então eu te trouxe aqui. Nesse momento, lá embaixo, um homem trouxe um menino implorando por tratamento, mas os guardas recusaram categoricamente. Aiden se sentiu um pouco confuso. Durante este tempo, o templo principal do templo do Deus do Fogo deveria estar ocupado com tratando as pessoas, certo? Mas em vez disso, os sacerdotes da guarda bloquearam a porta fechando-a. Isso aconteceu por volta da época em que Joseph e sua filha foram capturados. Definitivamente existe algum tipo de conexão aqui. Vendo Aiden confuso, Popon falou novamente. Como você planeja entrar lá? Aiden riu suavemente. Aiden franziu os lábios e disse, quando foi que eu não tive um jeito? Dizendo isso, ele sorriu maliciosamente. Vendo sua expressão, Popon ficou um pouco assustado. Que tipo de problema ele está planejando desta vez? Um momento depois, na entrada do templo do Deus do Fogo, os sacerdotes porteiros estavam cumprindo seus deveres. De repente, eles detectaram um intruso. Era Aiden, se aproximando de longe. Ele calmamente se apresentou. Eu sou Aiden Remes, da família Ducal Remes. Tenho negócios lá dentro e preciso entrar. Ouvindo isso, um dos sacerdotes o parou. Sinto muito, mas o templo está atualmente fechado para visitantes. Não importa quem você seja, você não pode entrar. Aiden permaneceu resoluto, dizendo, eu preciso entrar. Os sacerdotes bloquearam o caminho teimosamente. Nenhum dos lados cederia, e eles discutiram ferozmente em frente à porta. Perdendo a paciência, Aiden ordenou friamente que a porta fosse aberta. O sacerdote porteiro também não conseguiu se conter, dizendo com raiva, Ei! Eu disse não! Mas ele nem tinha terminado de falar. Seu corpo, de repente, voou direto para o ar. Aiden o jogou no chão. O sacerdote restante, vendo isso, explodiu em raiva. Ele mordeu o lábio e repreendeu. Como ousa? Atacar os guardas do templo? Mesmo que você seja da família de um duque? Você não vai escapar dessa! Infelizmente para eles, Aiden não cederia. Ele balançou a mão novamente. Desta vez, um soco atingiu diretamente o pescoço do homem. Assim, os dois porteiros foram nocauteados rapidamente. Bobo, testemunhando isso, ficou realmente sem palavras. Dizem que você não pode ensinar truques novos a um cachorro velho. Bem, este caso certamente prova isso. Ao mesmo tempo, Aiden, depois de derrubar o guarda, entrou no templo com ousadia. Ele até se lembrou de lembrar Curse para ter cuidado. Curse, um pouco surpreso, perguntou, por que você está tão preocupado comigo de repente? Aiden explicou lentamente. Porque este lugar está cheio de poder divino. E ele estava certo. Assim que a porta se abriu, Curse se sentiu extremamente desconfortável. Os sacerdotes lá dentro viram a porta se abrir e pensaram que era a hora do turno deles. Mas eles viram Aiden entrar. Aiden não lhes deu atenção. Ele exclamou, é realmente espaçoso aqui dentro. Curse, intrigado neste momento, perguntou. A propósito, você sabe onde estão Joseph e sua filha? Aiden calmamente balançou a cabeça e disse. Está tudo bem, eu vou descobrir. Curse ficou surpreso e perguntou. Como você planeja encontrá-los? Ele apenas disse que tinha um jeito, mas não explicou mais. Nesse momento, os sacerdotes do templo se reuniram em grande número. Curse de repente pensou em algo e perguntou desconfiado. Você não está planejando derrubar todos eles, está? Aiden riu suavemente. Não sou louco o suficiente para virar o templo inteiro contra mim. Eu só preciso tocar o sino do lamento. Assim que as palavras saíram de seus lábios, ele ativou o anel da rapidez, passando correndo pelos sacerdotes como uma lufada de vento. Curse ainda estava confuso. Ele perguntou questionador. O sino do lamento? O que é isso? Aiden explicou lentamente. É uma regra do templo do Deus do Fogo. Quando confrontado com injustiça ou uma doença terminal, alguém poderia tocar o sino para encontrar o sumo sacerdote. Mas então as pessoas começaram a tocá-lo? Por razões triviais. Então, o pessoal do templo do Deus do Fogo o moveu para o topo do santuário, para evitar que alguém o tocasse. Ouvindo isso, Q perguntou desconfiado. Então, por que eles simplesmente não se livraram do sino? Aiden também sentia o mesmo que o primo dele. Mas eu já disse, eles não podem remover o sino, é a lei. Olhem a direção que Aiden está correndo! Os sacerdotes gritaram imediatamente para avisar. O invasor está indo em direção ao sino. Peguem-no a todo custo. Mas eles não conseguiam acompanhar a velocidade de Aiden. Ele corria cada vez mais. O sino estava mais longe do que ele imaginava. Ele ativou o anel de agilidade pela terceira vez. Um momento depois, a distância entre Aiden e o sino diminuiu. O sino do luto entrou em seu campo de visão. Aiden sorriu satisfeito. Se ele pudesse tocá-lo,
Então todos os seus planos poderiam ter sucesso perfeitamente. Mas o protagonista frequentemente encontra alguns obstáculos, tipicamente como agora. Um sacerdote, do nada, num mergulho rápido, o martelo se abateu sobre ele com um estrondo ensurdecedor. Detritos voaram por toda parte, uma nuvem de poeira obscurecendo a área. Felizmente, Aiden desviou a tempo antes que o martelo o atingisse. Ele fez uma careta feroz. Essa foi por pouco. Aquele cara estava mirando diretamente nele, mesmo que ele tenha usado o anel da rapidez. Nesse momento, o sacerdote se manifestou. Preciso que você supere os outros guardas. Mas não toque o sino. Este é Bali, o guarda de mais alta patente do templo do Deus do Fogo. O guardião do sino, vendo o físico de Bali, gritou. O surpreso Keoru exclamou para Seth Longren. Ele é sequer humano, Aiden? Ele balançou a cabeça levemente. Não me pergunte. Esta é a primeira vez que vejo um orc parecer uma pessoa também. Imediatamente depois, ele começou a desembainhar sua espada. O importante é... Ele já usou os usos diários do anel? Rápido! Não há outra escolha. Após pensar, Aiden falou novamente em voz grave. Se ficar no meu caminho, eu o derrubarei. Afaste-se. Ouvindo estas palavras, Bari imediatamente caiu na gargalhada com desdém. Um intruso ousa me ameaçar? Que absurdo! Parece que você está no nível aura da espada superior, hein? Com isso, sua mão imediatamente apertou seu bastão. Sem um momento de hesitação, ele avançou. Bari bufou friamente. Intruso. Graças a você, faz muito tempo que não me divirto tanto. Aiden não ousou ser descuidado e rapidamente levantou sua espada para se defender. Mas sua força é grande demais? Sua expressão imediatamente se tornou sombria. Ele é tão forte e nem tem mana? Em termos de poder bruto, Bari. Aiden nunca viu uma IA tão forte, nem mesmo em sua vida passada. Naquele momento, Bali caiu na gargalhada. Nenhuma IA no domínio divino poderia resistir aos meus ataques. Mas você é bem forte. Estou ficando interessado. Ouvindo essas palavras, Curse não pôde deixar de suspirar em espanto. Quanto mais fortes as pessoas são, mais loucas elas ficam. Isso é normal? Aiden suspirou impotente. Não é só você só encontra esquisitos. Os dois começaram a discutir de novo. Enquanto isso, Bali atacou mais uma vez. Aiden não teve outra escolha. Ele tinha que lutar contra ele. Pensando nisso, a pulseira em seu pulso brilhou instantaneamente. Em apenas um flash, o escudo Bendy apareceu na mão de Aiden. Ele queria bloquear o ataque de Bali com ele e então contra-atacar. Mas naquele instante, o martelo veio caindo. O escudo se estilhaçou instantaneamente diante de seus olhos. Aiden se encolheu involuntariamente, com o rosto tomado pelo pânico. Ele foi atingido pelo martelo de Bali, assim sem mais nem menos, e tossiu sangue fresco. Kaise chamou ansiosamente pelo Dragon Slayer. O corpo de Aiden voou como uma pipa com a linha quebrada. Ele caiu pesadamente no chão, levantando poeira por todo o lado. Aiden ficou ali imóvel, sem mostrar sinais de que se levantaria. Bali caminhou em direção a ele de longe. Vendo seu estado miserável, um sorriso presunçoso se estendeu em seu rosto. Já caiu, hein? O intruso do sétimo paraíso. Pensei que teria um treino de verdade. Mas isso também é divertido. Imediatamente depois, Bali entrou na nuvem de fumaça. Ele rugiu ameaçadoramente. Agora vou te mandar para os deuses. Mas assim que terminou de falar, algo de repente passou por Bali. Seus olhos se arregalaram involuntariamente. Ele ainda consegue se mover depois do meu ataque, hein? Essa foi por pouco. Se Aiden tivesse se movido... só um pouquinho, estaria em apuros de verdade. Ele se escondeu na fumaça e arremessou uma espada imbuída com aura. Bali zombou com desdém. Vejo que está se esforçando. Mas que pena. O último esforço de um moribundo não passa de fumaça. Um cavaleiro sem espada é o mesmo que um morto. Assim que terminou de falar, ele avançou em direção a Aiden novamente. Mas neste momento, Aiden não estava nem um pouco em pânico. Em vez disso, um sorriso surgiu em seu rosto. Um sorriso que era 3 partes convencido e 7 partes zombeteiro. Vendo aquele sorriso, Bali sentiu um lampejo de inquietação. Ele está sorrindo? Será que ele está rindo maniacamente porque está prestes a encontrar o ceifador? Naquele instante, ele percebeu algo. A direção daquela espada. Era o sino dos lamentos. Quando você perceber, será tarde demais. A lâmina já estava se aproximando do sino. Sob o olhar impotente de Bali, cada espada atingiu o sino plangente e lamentoso. O rosto de Bali passou de verde a branco. Ele murmurou as palavras. Eu entendo agora. Seu verdadeiro alvo é o sino. Justo então, a voz grave de Aiden ecoou. O sino tocou?
Agora tragam o sumo sacerdote. Assim que terminou de falar, seu corpo vacilou. Aden desabou no chão. Bali balançou a cabeça impotente, murmurando: "Você me enganou desta vez." O toque lamentoso ecoou pelo templo silencioso. O propósito de Aden finalmente foi alcançado. Um tempo depois, no santuário principal do templo do Deus do Fogo, Aden, tendo curado seus ferimentos, conseguiu andar novamente. Ele estalou o pescoço, suspirando em admiração. As técnicas de cura do templo do Deus do Fogo são realmente de primeira linha. Kersey entrou em pânico novamente, gritando: "Me tirem daqui! Vocês são tão brutos!" Aiden, um pouco surpreso, perguntou: "Brutos? Do que você está falando? Por que você está dizendo isso de repente?" Ela explicou apressadamente. "Eles transferiram poder divino puro para te curar. Você estava inconsciente, então não sabia. Mas para mim foi como uma tortura." Aiden, depois de ouvir isso, o repreendeu. "Você mereceu!" Os dois começaram a discutir como cão e gato novamente. Naquele exato momento, houve uma batida repentina na porta. Imediatamente depois, um padre apareceu, sorrindo. "Com licença, vim verificar como você está." Prazer em conhecê-lo. Sou Hakan Cotton. O vice-sumo sacerdote do Templo do Fogo. Aiden olhou para o homem, apresentando-se cordialmente. "Eu sou Aiden Remis, da família do Cal Remis." Ele tinha ouvido muito sobre este vice-sumo sacerdote. Parecia que ele não era o que Aiden havia imaginado. O ser capaz de ler mentes perguntou desconfiado: "Você conhece o vice-sumo sacerdote?" Aiden assentiu levemente, respondendo: "Claro! Ele é o sucessor do cargo de sumo sacerdote. E o pior sumo sacerdote, assim como o último do templo do Deus do Fogo. Aquele que levou todo o templo à ruína. Ele é um indivíduo extraordinário para causar um templo secular a desmoronar em um instante." Aiden também estava curioso sobre como ele era, mas ele acabou sendo mais digno do que ele imaginava. Pensando nisso, Aiden disse timidamente: "Peço desculpas por ter entrado sorrateiramente no templo." Hakan balançou a cabeça e respondeu com um sorriso: "Não se preocupe. Porque você tocou o sino, agora é um convidado do templo. Por favor, não se preocupe." Dizendo isso, ele apontou para Bali ao lado dele e continuou a explicar. "O sacerdote Bali disse que quer te encontrar de novo." Bali então espiou e sorriu para ele. "É um prazer vê-lo novamente, jovem mestre Aiden." Vendo-o, seu rosto imediatamente ficou desagradável. O caracol com aquele poder aterrorizante, hein? Mas ele não podia exatamente mostrar seu desprazer. Ele apenas fingiu um sorriso e disse: "É um prazer vê-lo novamente também, sacerdote Bali." Nesse momento, Bali abriu a boca apologeticamente. "É uma pena que seu escudo tenha quebrado. O templo tem muitos bons escudos. Por favor, sinta-se à vontade para pegar um." Aiden acenou com a mão em sinal de rejeição. "Está tudo bem. Meu escudo é um pouco especial. Ele pode se regenerar." Ouvindo isso, os olhos de Bali se iluminaram com interesse. "Que interessante." Ela já havia adivinhado isso. Ele disse lentamente: "Era como eu pensava. Está conectado ao reino espiritual, então pode se restaurar." Aden respondeu com nonchalância: "Não está. O escudo pode ser facilmente destruído com apenas um golpe. Definitivamente ainda não se recuperou totalmente. Desde o ataque do Cavaleiro da Morte, provavelmente levará cerca de 4 dias para se recuperar totalmente. Até então, Aiden terá que ser mais cuidadoso." Pensando consigo mesmo, Aiden olhou para as duas pessoas do lado de fora da porta e falou: "A propósito, já que toquei o sino, quero encontrar o sumo sacerdote. Preciso falar com o atual sumo sacerdote sobre a prisão de Joseph Lee, sua filha." Ao ouvir isso, Hakan respondeu sem jeito: "De acordo com as regras, você deveria poder se encontrar com o sumo sacerdote. Mas, infelizmente, é muito difícil encontrá-lo agora. Em vez disso, aquele com a maior autoridade no momento se encontrará com você, Aiden." Aiden franziu a testa reflexivamente. "Você não pode encontrar o sumo sacerdote? Primeiro, a ordem de confinamento. Você tocou a campainha e ainda não consegue vê-lo. Algo deve ter acontecido com ele. Mas Aiden também não. Ele disse que Ra foi com Hakan com desconfiança. Você pensou que poderia encontrar o atual sumo sacerdote?" Assim que Kersey ouviu você mencionar o nome dessa pessoa, Kersey perguntou desconfiado se você tinha alguma ligação com Keltos. Aiden respondeu nonchalantly: "Eu era grato a ele em minha vida passada. Ele me ajudou quando minha vida estava em perigo." Ele é uma pessoa um tanto enigmática. Keltos salvou você em sua vida passada, mas não precisou de pagamento? Se fosse Aiden, você exigiria tudo antes de salvá-los." Kersey franziu os lábios e zombou quando ouviu isso. "Acho que você é mais como Talos, o diabo no inferno." Como sempre, após 2 frases, eles começaram a discutir novamente. Neste momento, Hakan parou em frente a uma porta. O velho sorriu lentamente e disse: "Esta é a pessoa com a mais alta autoridade no templo." Aiden assentiu levemente para indicar que entendeu.
mas ele estava cheio de perguntas. Quem no mundo poderia ser? Alguém que é autorizador e tem mais poder do que o próprio vice-alto-sacerdote? Quem possivelmente atenderia a esses critérios? Não importa quem seja, Aiden irá recuperar Joseph e sua filha. Logo depois, os três entraram. Hakan curvou-se respeitosamente. Esta é a pessoa que tocou o sino. Aiden olhou para cima. Ele viu uma menininha mastigando algo. A expressão em seu rosto congelou instantaneamente. Joseph, por outro lado, o viu e exclamou surpreso. Jovem mestre, o que você está fazendo aqui? Aiden ficou chocado ao ver Joseph e sua filha neste lugar. Ele perguntou surpreso. Por que você está aqui? Ainda mais surpreendente. Bali e Hakan também se curvaram respeitosamente aos dois. Bali disse em voz grave. Saudações. Corpo sagrado do templo, aquele que serve ao Deus do fogo, o representante do divino Elis. Ao ouvir isso, Aiden exclamou em pânico. Um corpo santo! Logo depois, experimentando um choque extremo. Aiden foi levado por Joseph para uma sala particular para uma conversa. Ele olhou para ele, irritado, e disse, explique, Joseph. Joseph sabia que ele estava bravo e sorriu apressadamente, dizendo, eu vou explicar tudo, mas primeiro, deixe-me me reapresentar. Disse ele. Ele se levantou de sua cadeira, curvou a cabeça e se apresentou. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Joseph, um ex-membro das 7 Estrelas, servindo ao mestre do Deus do Fogo. As 7 Estrelas? Aiden ficou chocado e se levantou abruptamente da mesa. As 7 Estrelas, fundadas pelos 7 maiores alquimistas do mundo, no templo do Deus do Fogo. Não é à toa que ele não encontrou nenhum alquimista, como ele em sua vida anterior. Olha a reação dele! Curzi perguntou surpreso. Tão surpreendente assim? Aiden explicou seriamente. O Palácio do Deus do Fogo tem um monopólio. Todos os alquimistas chineses acima do nível 6. E os mais habilidosos da Sociedade das 7 Estrelas. Esse terá um novo poder. Após recuperar a compostura, Aiden perguntou desconfiado novamente. Por que alguém na sua posição estaria aqui com sua filha? Joseph hesitou por um longo tempo antes de falar. A cada 45 anos, um santo nasce e se senta no trono do sumo sacerdote, o santo escolhido. Ele cumprirá seu dever por 45 anos como um santo. Após esses 45 anos, outro novo santo nasce. E candidatos para o novo santo nascem com a marca do santo. Como 15 anos atrás, os candidatos, aqueles novos santos nascidos com a marca sagrada, começaram a ser mortos, um por um. Desde aqueles que estavam apenas atingindo a idade adulta, até bebês de 1 ano de idade. Todos foram mortos. E Alice era uma dessas pessoas com a marca sagrada. Que pais simplesmente ficariam parados e veriam sua filha ser morta? Então eles fugiram para o lugar mais distante, onde o templo não pudesse encontrá-los. Ouvindo isso, Aiden assentiu em compreensão. Eu entendo, Joseph continuou tristemente. Mas recentemente, um evento chocante. Como os candidatos para a oposição sagrada sendo mortos. E ocorreu no templo. Aiden ficou um pouco surpreso. Por volta dessa época em minha vida passada, eu não me lembro de nada assim acontecendo no templo do Deus do Fogo. O que exatamente está acontecendo? Alguns dias atrás, na propriedade Remy, um grupo de padres que invadiu foi impedido por Span. Mais uma vez, devo enfatizar, sem a permissão do Duque. Ninguém pode remover esses convidados desta propriedade, o padre líder questionou desgostoso. Como ousa obstruir a execução da Santa Sé? Não importa o quão prestigioso o Duque possa ser. Ao interferir na missão da Santa Sé, ele também enfrentará as consequências apropriadas. E assim os dois começaram a discutir em voz alta. É como um mercado movimentado. Justamente então, a porta foi repentinamente aberta por alguém. Ao ver a pessoa que saiu, Span imediatamente o instou a não sair. Nesse momento, o padre também acenou com a mão e falou. Sou eu, Joseph. A pessoa que apareceu era Joseph. Ele olhou para Span e perguntou hesitante. Senhor Span, posso falar com ele por um momento? Na verdade, ele não queria incomodar Aiden, então saiu. Finalmente, a Espanha concordou em deixar vocês dois se encontrarem. Aquele padre entrou no quarto de Joseph. Joseph não quis ouvir suas bobagens e perguntou diretamente a Cass. Como você sabia que eu estava aqui? Ele até questionou Cass sobre como ele sabia onde ele estava. Por que você não veio antes? Por que você está fazendo essas coisas agora? Ouvindo suas palavras questionadoras, Cass sentiu um pouco de remorso. Na verdade, eu pensei que você estivesse morto depois que fugiu. Mas eu percebi que estava errado. Quando nenhum novo portador de pecado nasceu. Ele sabia a localização de Joseph do incidente de destruição da Associação Severus. É por isso que ele veio trazer Joseph e seu filho de volta. Joseph olhou para Cass e disse com uma voz fria.
Mas você não precisava forçar assim. Ainda pode haver pessoas mirando no portador do pecado na igreja. E eu não posso deixar Alice em um lugar tão perigoso. Seus olhos se contraíram inconscientemente, Cass disse envergonhado. Mas nós não temos outra escolha. Há um motivo pelo qual devemos trazê-lo de volta à igreja a todo custo. De volta à realidade. Aden, após ouvir a história, exclamou em choque. O sumo sacerdote está doente? Damak assentiu solenemente. Joseph suspirou. Sim, é isso mesmo. Nem magia sagrada, nem técnicas médicas podem curá-lo. No pior cenário, o fogo sagrado pode se extinguir, levando à destruição da igreja. Então, em 4 dias, eles planejam tornar Alice uma santa através do ritual do despertar. e então usar o poder dela para curar facilmente? E no sumo sacerdote. Dessa forma, o fogo sagrado brilhará ainda mais. Nada da igreja recuperará sua autoridade. Falando sobre este ponto, Joseph disse com remorso. Eu sinceramente peço desculpas por causar problemas devido à falta de... Explicar o quê? Aiden ouviu e ficou em silêncio, sem dizer uma palavra sequer. Vendo isso, a equipe de Joseph começou a dançar hip-hop. Ele imaginou que talvez Aiden estivesse bravo. Na verdade, Aiden não estava bravo. Ele só estava se perguntando o que estava acontecendo. De acordo com a linha do tempo, ele deveria estar correndo por aí ajudando as pessoas agora. Ele tinha certeza de que o sumo sacerdote Cat Theo adoecer. E não deveria acontecer por 3 anos, só depois de um evento que aconteceria no futuro. Foi adiantado? Adam começou a especular. Talvez o futuro tenha começado a mudar por causa dele. Um momento depois, Aden aprendeu toda a história com Joseph. Ele então deixou a sala. De qualquer forma, Aiden agora tinha a permissão de Joseph. E para estar ali, ele precisava descobrir onde o futuro começou a mudar. Sabendo das intenções de Aiden Saiseb, Kirsten entra em pânico. Nós temos que ficar neste lugar mortal por mais tempo? Aiden responde calmamente. Se nós encontrarmos a razão pela qual o passado mudou, se nós podemos sair daqui mais cedo, então vamos cooperar. Enquanto ele estava pensando, Bali parou e apontou para uma sala dizendo: Este é o lugar onde o sumo sacerdote fica, como eu disse antes. O tempo da reunião é de apenas 5 minutos. Aden assentiu levemente e entrou na sala. Assim que ele entrou, um cheiro terrível atacou suas narinas. Aiden olhou para a pessoa deitada na cama. Era Kyu Tae-oh, parecendo um homem morto, deitado lá sem se mover nem um pouco. Sua tez estava pálida também. Aiden se lembrou de sua vida passada. Este velho gentil havia morrido antes que ele pudesse retribuir. Ele pretendia retribuir nesta vida, mas o que é isso? Mas neste momento, Aiden notou algo. Energia escura estava circulando ao redor do corpo de Kyu Tae-oh. Theo franziu a testa reflexivamente. Que energia era aquela, tão estranha e familiar? Kersey então interveio. Você não a testemunhou muitas vezes em sua vida passada? Aiden, ao ouvir isso, perguntou vagamente. Eu a testemunhei muitas vezes? Kersey explicou lentamente. É uma maldição de matança de dragões. Assim que essas palavras foram ditas, a expressão de Aiden escureceu. Kersey continuou. Normalmente era uma pessoa comum, não seria capaz de ver a maldição. Mas porque a alma do Lorde está residindo no corpo de Theo. Ele pode vê-la. E esta maldição foi construída de uma forma muito elaborada e metódica. Uma maldição que tem se acumulado por um longo tempo, fazendo o corpo de Theo entrar em colapso. Ao ouvir essas palavras, Aiden cerrou o punho com força. Ele apertou com tanta força que sangrou. Uma maldição é a marca registrada de um feiticeiro. E o fato de estar se acumulando por tanto tempo significa que o sumo sacerdote enfrentou o assassinato de um feiticeiro, escondido na igreja. Então, mesmo em sua vida passada, não foi uma doença. Pensando, Aiden perguntou novamente. Como quebramos esta maldição? Kersey respondeu calmamente. Esta maldição já é uma só com ele. Uma maldição tão pesada é muito difícil de quebrar, mesmo para a pessoa que a criou. Mas se houver uma maneira... provavelmente exigiria todos os feiticeiros, que conhece todas as estruturas da maldição. Ou, como Joseph disse, injetar o máximo de poder divino no receptor. Sei quanto possível. Aiden ponderou suas palavras. Isso significa que Alice seria uma ameaça para quem lançou a maldição. Se o sumo sacerdote se recuperar, então todos os esforços para acumular a maldição desaparecerão como fumaça. Então, atacar Alice é altamente provável. Você precisa dizer a Joseph para aumentar a segurança dela. Naquele instante, um grito alto ecoou repentinamente do lado de fora. Aiden imediatamente virou a cabeça. Ele reconheceu aquela voz como sendo a de Alice. Aiden correu para fora sem hesitar por um momento. Ele apertou os lábios ferozmente. Eles já fizeram seu movimento? Neste momento, Aiden está preocupado com Alice. Não apenas pela segurança da garotinha,
Mas ele também está preocupado com o esquema do Mago Negro por trás disso. Quando Aiden chegou, ele viu uma multidão de pessoas reunidas ao redor do quarto de Alice. Ele empurrou a multidão em pânico, chamando: Alice, você está bem? Mas quando ele viu a situação ao seu redor, Aiden ficou um pouco confuso. Isso não parece um ataque de invasor. Pensando nisso, ele olhou para a mulher ao lado dele, perguntando: O que está acontecendo? Ela balançou a cabeça em pânico. Eu não fiz nada estranho. Eu apenas apaguei a vela para trocar o óleo, mas a menina gritou. Ouvindo isso, Aiden olhou para a cama. Alice estava tremendo sem parar enquanto estava sentada ali. Talvez ele tenha percebido o problema. A menina sempre dormia com as luzes acesas na mansão do Duque. Parece que Alice ainda não superou o trauma de ficar presa no subsolo. Pensando nisso, Aiden caminhou até o lado de Joseph e sugeriu a Joseph: Você poderia, por favor, pedir a todos que saiam? Joseph estava um pouco desconfiado, mas acabou saindo. A porta do quarto se fechou imediatamente. Alice, neste momento, ainda estava imersa no medo. A menina abraçou a cabeça tremendo, murmurando sem parar. Muito escuro com tanto medo. Mas então uma voz calorosa ecoou, assustando Elise de seu medo profundo. Quando ela finalmente olhou para cima, ela viu uma mão forte e reconfortante estendida para ela. Aiden olhou para ela sinceramente e disse suavemente: Você está bem agora, Elise? Ninguém pode tocar em alguém meu, nem mesmo o Senhor do Inferno. Então não se preocupe, Elise. Ao vê-lo, as lágrimas de Elise imediatamente transbordaram. Ela não conseguiu mais se conter e se jogou nos braços de Aiden. Elise chorou e chorou, encharcando a camisa de Aiden. Mas ele não se importou, confortando-a pacientemente. Depois de um tempo, o choro na sala finalmente parou. Aiden sentou-se ao lado dela e perguntou com preocupação: Você está se sentindo melhor, Elise? Ela assentiu levemente, mas sua expressão permaneceu tensa. Aiden perguntou hesitantemente: O que foi? Elise hesitou por um momento antes de finalmente falar: Está tudo bem? Porque você vê. Falando até aqui, a garotinha faz uma pausa. Alice hesitou por um momento, então abriu a boca tristemente. Todas as santas que vejo nos contos de fadas são fortes, corajosas e belas. Alguém tão covarde quanto eu, realmente. Tem permissão para se tornar uma santa? Ela disse que não é gentil nem especial. Ela só quer voltar para a casa de Aiden e brincar. Ouvindo isso, Aiden não pôde deixar de dar um peteleco na testa de Alice. A dor repentina fez a garotinha gritar. Seus olhos, cheios de lágrimas de frustração, ela olhou para Aiden, como se quisesse perguntar por que ele fez isso. Aiden explicou lentamente. Essas coisinhas que você ouviu te fizeram pensar demais. Você não sabe nada sobre ser uma santa.